Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, vocês perceberam que nas aulas da semana passada, semana 1, nós finalizamos o conteúdo de movimento uniforme e iniciamos o conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, só para a gente fazer um resuminho agora, rapidinho do que a gente falou ou viu na última aula, vocês aprenderam a calcular a aceleração. A gente viu que o significado de aceleração, né, que é muito utilizado no nosso dia a dia e significa justamente medir a taxa da variação na velocidade, ou seja, como a velocidade de um objeto em movimento varia com o tempo, certo? A gente viu, vamos só analisar aqui o significado do título do nosso conteúdo, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, movimento, o objeto tem que necessariamente se deslocar em relação a um referencial, então ele tem que ter velocidade. Retilíneo, por enquanto a gente está estudando trajetórias retilíneas, mais para frente a gente vai estudar também trajetórias curvilíneas e movimento vertical, mas por enquanto a nossa trajetória é só retilínea, tá? E na horizontal, né? Uniformemente, a palavra uniforme, lembrem da aula, ela significa que algo fica constante, né? No movimento uniforme, que a gente estudou antes, quem ficava constante? A velocidade. Agora, quem é que vai ficar constante? A nossa aceleração, certo? Variado, porque algo vai variar. Quem vai variar? A velocidade. E aí é a variação da velocidade que vai definir se o objeto está em movimento acelerado ou retardado. Quando que a gente pode dizer que ele está em movimento acelerado? Quando o módulo da velocidade aumenta. O que é módulo? É pegar um número, o valor da velocidade, e não olhar para o sinal dele. Pensa só no valor absoluto. A velocidade passou de 20 km por hora para 80 km por hora. O módulo da velocidade aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, o movimento é acelerado, tá? Nesse caso que eu dei exemplo, a velocidade era positiva. E ela está aumentando. Então, a gente viu que o movimento é acelerado, né? Então, a velocidade e a aceleração, nesse caso, vão ter o mesmo sentido, tá? Quando que o movimento vai ser retardado? Quando o módulo da velocidade diminui. A velocidade era 50 km por hora e passou para 20 km por hora. O que aconteceu com o módulo da velocidade? Diminuiu. Então, o movimento é retardado e a velocidade e a aceleração têm que ter sentidos contrários. Nesse caso que eu dei, então a aceleração vai ser negativa. Gente, eu tive que dar só uma paradinha porque meu vizinho resolveu cortar grama, tá? Mas agora ele já parou e eu voltei. Bom, continuando. Então, essa é uma situação exemplo em que se a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, ou seja, o módulo da velocidade está aumentando, a gente diz que o movimento é acelerado. Se a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, o movimento é retardado. Então, nessa situação, a gente pode dizer que a aceleração positiva, o movimento é acelerado, e a aceleração negativa, o movimento é retardado, tá bom? Aqui é a representação dos movimentos, né? Comparando o movimento que a gente já estudou, que é o movimento uniforme, com o movimento que a gente está estudando agora, que são esses dois aqui. O uniformemente variado, né? Que é acelerado ou retardado, tá? Então, no movimento uniforme, pensa que cada pontinho desse é uma posição naquela nossa reta da trajetória, tá? Então, para cada, digamos que daqui até aqui se passou 1 segundo, o móvel se movimentou daqui até aqui e passou um tempo de 1 segundo. Então, daqui até aqui teve um deslocamento no intervalo de tempo de 1 segundo. Tá vendo que o próximo ponto, a próxima posição, vai ter a mesma distância aqui, ó? Então, significa que ela teve um deslocamento igual no intervalo de tempo igual. Então, o movimento uniforme é isso. O objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso que a velocidade vai ter sempre o mesmo valor, porque o ΔS e o ΔT sempre vão ser iguais, tá? Ou a divisão dos dois vai ser sempre o mesmo valor. Já aqui, ó, faz de conta que daqui até aqui passou 1 segundo. Daqui até aqui, ó, passou mais 1 segundo, um terceiro pontinho aqui do movimento acelerado. O que aconteceu? Em 1 segundo, o móvel teve um deslocamento. No segundo segundo aqui, ó, no segundo intervalo de tempo, que também vai ser de 1 segundo, o deslocamento dele não foi maior. O que isso significa? Que a velocidade dele está aumentando em módulo. Então, o movimento é acelerado. Já aqui, ó,
No primeiro segundo, olha a distância que ele percorreu, uma distância grande. No próximo segundo, ele já percorreu uma distância menor. No próximo segundo, uma distância menor ainda. Então, o que está acontecendo? Ele está diminuindo o deslocamento dele a cada segundo. Isso significa que a velocidade dele está diminuindo, então é um movimento retardado. A gente pode dizer que ele está freando aqui, tá? Então, movimento uniformemente variado acelerado e movimento uniformemente variado retardado. Aumenta a velocidade aqui e diminui a velocidade aqui. E aqui ela fica constante, tá? Aqui é um exemplo com aquelas tabelinhas que a gente trabalhava em sala de aula para exemplificar a variação da velocidade. Então, nesse exemplo aqui, a aceleração do carro é de 6 metros por segundo ao quadrado. Percebam que ela é positiva, né? Isso significa que a cada 1 segundo, a velocidade do carro aumenta 6 metros por segundo. Olha aqui, ó. De 0 a 1 segundo, aumentou quanto? 6. De 1 a 2 segundos, aumentou quanto? Mais 6. De 2 a 3 segundos, aumentou quanto? Mais 6. Então, aqui o que fica constante é a velocidade, não é o deslocamento. Nesse primeiro segundo aqui, ele teve um deslocamento. Nesse segundo aqui, ó, o deslocamento dele já foi maior. Mas a velocidade aumenta de forma constante, de 6 em 6, tá? Nesse caso aqui, a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. E a velocidade, o módulo dela está aumentando, tá vendo? Então, movimento acelerado. Já nesse outro exemplo aqui, ó, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a velocidade vai mudar de 3 em 3. Para mais ou para menos? Depende. Se a velocidade for positiva, é para menos. Nesse caso, a velocidade é positiva. Ó. Começa em 15 metros por segundo no instante inicial. Depois de 1 segundo, a velocidade diminui. Diminui quanto? 3 metros por segundo. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, aqui está diminuindo a velocidade e a aceleração é negativa. Então, ela está oposta ao movimento. Eles estão, tá vendo que a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos? Então, o movimento é retardado. E a gente já podia ver pelo módulo da velocidade aqui, né? Se o módulo da velocidade está diminuindo, significa movimento retardado, tá? E de quanto em quanto diminui? De 3 em 3. Então, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, negativo, porque o movimento é progressivo, tá? Isso aqui a gente já viu também, como é que calcula a aceleração. É só fazer a variação da velocidade com o tempo. Então, aqui eu tenho a velocidade final menos a velocidade inicial, que vai ser a minha variação de velocidade. E aqui embaixo eu tenho tempo final menos tempo inicial, que vai ser a minha variação do tempo, tá? Essa equação a gente já trabalhou, vocês já fizeram alguns exercícios. O objetivo aqui é mostrar essa equação aqui, ó. Tá vendo? Grifei ali. Essa equação aqui. A gente chama essa equação de equação da velocidade. Vocês vão ver que nesse conteúdo a gente não tem só uma equação, nós temos 3. A gente vai estudar mais pra frente. Então, por enquanto, eu estou falando só de equação da velocidade. No próximo slide eu vou explicar para vocês melhor o que é essa equação da velocidade. Tá aqui ela. Equação da velocidade. Então, se a gente tem agora no MRUV variação de posição, porque o objeto está se movimentando, e variação de velocidade, então agora a gente tem que ter uma equação para os dois. Antes a gente só tinha para posição no movimento uniforme, que era o S igual a S0 mais VT, porque só ela mudava com o tempo. Agora não. Agora a gente tem a velocidade mudando e a posição mudando. Então a gente tem que ter uma equação para velocidade e uma equação para a posição que está aqui embaixo, mas eu não vou falar muito dela hoje, tá? Vai ficar para a próxima aula. Hoje a gente vai começar falando só dessa equação aqui, ó, a da velocidade, tá? O que significa essa equação da velocidade? Alguns chamam de VVOAT, tá? Para lembrar melhor delas. A equação da velocidade, ela vai mostrar para vocês como é que a velocidade do móvel varia ao longo do tempo. Então, eu quero calcular a velocidade dele depois de 3 segundos. É essa equação que vai te dar essa informação, tá? Eu tenho que conhecer nela o quê? A velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Aqui embaixo está escrito, ó, V0, velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Esse V aqui, então, vai ser a velocidade em qualquer instante de tempo, tá? Aqui embaixo tem um exemplo. O que vai ser esse 2 metros por segundo? Vai ser a minha velocidade inicial. Se eu analisar o problema daqui até aqui, esse 2 metros por segundo vai ser a minha velocidade inicial e esse 20 metros por segundo vai ser a minha velocidade final. Então, nesse trecho eu tenho um início e um fim. Dá para calcular a aceleração? Não. Eu preciso saber quanto tempo levou para ele ir dessa posição até essa posição, para ter essa variação de velocidade, né? Daí eu conseguiria calcular a aceleração. Nesse caso, não dá para calcular. Então, o foco hoje
é nessa equaçãozinha aqui, tá? V igual a V0 mais AT, que a gente chama a equação horária da velocidade, tá? O que significa, de novo, né? Só falando em números agora, cada um desses itens aqui. Lembra que lá em movimento uniforme a gente tinha a equação das posições? É S igual a S0 mais V vezes T. Era até bem parecida com essa daqui, né? Então, ó, aqui eu vou dar uma equação geral, uma equação específica para vocês. Essa é a geral, essa aqui é a específica. V igual a 5 mais 2 vezes T. Esse 5 está no lugar de quem? Não está no lugar da velocidade inicial? Então, essa equação aqui já me dá uma informação de que a velocidade inicial é 5. Aqui deveria estar aquele SI do lado, tá? Esse 5 vai ser metros por segundo, porque está dentro do sistema internacional. O que vai ser esse 2 aqui na minha equação? Ele não está multiplicando o tempo, assim como a aceleração? Então, esse 2 vai ser minha aceleração, respeitando o sinal que está aqui, tá? A aceleração vai ser positiva. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa outra equação aqui, ó, 2t menos 5. O que vai ser esse 2 aqui? O 2 está multiplicando o tempo. Na equação geral, quem é que multiplica o tempo? O a. Então, o 2 vai ser a minha aceleração, tá vendo? Cuida para não se confundir. O que vai ser esse menos 5? Menos 5 é esse número que fica sozinho aqui, ó, isolado. Nesse caso, menos 5, então, vai ser minha velocidade inicial. Nessa terceira equação aqui embaixo, ó, eu tenho V... Esse parênteses T aqui é só para dizer que é em função do tempo, tá? Pode fazer de conta que ele não está aqui. V igual a 5T. Quem que vai ser esse 5? Está multiplicando o T, né? Então, ele vai ser a minha aceleração. Ah, professora, mas não tem nenhum valor junto, igual tinha aqui, ó. É porque esse valor que não está aqui vai ser 0, né? Quem é que é 0? Quem não existe. Nesse caso, a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial aqui vai ser 0 e a aceleração vai ser 5, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais dessa equação aqui, ó, que é a equação das posições, tá? Ela aumentou um pouquinho, né? A equação das posições no movimento uniforme era só até aqui, ó, até aqui no T. Agora, ela já tem esse AT ao quadrado sobre 2, que na próxima aula eu vou explicar, tá? Os exercícios resolvidos dessa aula também são referentes a essa equação aqui, da velocidade, tá bom? Um beijo grande para vocês.